atividades econômicas têm prazo de validade. Vamos recordar? Bem, lá vem história. O Paulo Paim, então deputado federal pelo Rio Grande do Sul, lutou muito tempo, chegou até a rasgar, salvo engano, a Constituição, já nem me lembro, e ficar de joelhos na tribuna da Câmara dos Deputados para lutar por um salário mínimo, sabe de quanto? De $100. De $100, e todo mundo achava um absurdo. Hoje, o salário mínimo é do dobro, mais que o dobro de $100, cerca de mais que o dobro de $100. E o Brasil não acabou. Quando foi aprovado o 13º salário, no início dos anos 60, no governo João Goulart, por proposta inclusive de um deputado do Rio de Janeiro, acharam que as empresas iam fechar. Salvo engano, o 13º, ao invés de fazer fechar as empresas, estimulou a economia. Então, o aumento do salário mínimo, tão pequeno como esse que está sendo proposto e tão importante para as pessoas mais pobres, não vai quebrar a economia, quebrar o Estado, quebrar o orçamento, porque a ideia também, que tem validade e foi jogada na lata do lixo, no quarto trimestre de 2008 tem uma crise internacional. E vamos lembrar que o presidente norte-americano de então colocou o Estado na economia, comprando ações de grandes empresas, que só não quebraram por causa do Estado. E a posteriori, essas empresas depois foram, essas ações colocadas à venda no local devido, na Bolsa. Então, é necessário tomar cuidado com o discurso econômico dominante, que é por exemplo, por que não trocar? Vamos fazer uma provocação. Por que não trocar esse pequeno aumento de salário mínimo? Que para nós, olha, para mim isso é indiferente, para ser sincero, claro, mas para milhões de brasileiros não é. Pela renúncia fiscal. Sabe quanto por ano aproximadamente o governo abdica de receber, o governo federal? Mais de 300 bilhões. Sabe quanto o governo estadual abdica de receber? Cerca de São Paulo, 85 bilhões de reais. Então, por que não fazer um pequeno esforço de cortar essas renúncias paulatinamente? Achar que o salário mínimo vai quebrar o Brasil? Quem pode quebrar o Brasil são interesses antirrepublicanos e que esquecem da maioria da população, dos 33 milhões que passam fome, sem nenhum panfletarismo, e dos 110 milhões que passam necessidades alimentares. Então, e essa questão de ter déficit e que vai acabar o mundo, também a segunda década desse século mostrou o contrário. Basta acompanhar o que ocorreu nos países ocidentais. Ou seja, a questão toda é um debate ideológico, aí sim tem ideologia, entre as diversas escolas econômicas. Aquela que diz que o Estado tem que ser o indutor do desenvolvimento, aquela que diz que o Estado deve ser semi-indutor do desenvolvimento, no meio caminho, e aquela que diz que não deve ter Estado, e nem segurança pública, né? Tudo é o indivíduo que recebe, que deve fazer, que é uma enorme bobagem essa última, que nenhum país do mundo adota isso, mas eles repetem isso ipsis aqui no Brasil, como se fossem papagaios de inglês traduzindo para um mau português. Então a questão que se coloca é que não me parece que esse pequeno aumento do salário mínimo vai quebrar o país. Ao contrário, vai fazer o que você destacou anteriormente. A economia precisa girar, precisamos fazer o país crescer. O grande desafio é crescer. Crescer 1,5, 2. Lembrar que no último ano do governo Lula, 2010, por que a Dilma foi eleita? Pelos brilho oratório da Dilma? Certamente não, porque o Brasil cresceu 7,5. O Brasil não crescia 7,5, eu estou puxando pela memória, desde o final dos anos 1970. 7,5 naquele ano. Claro que no ano anterior houve menos 0,2. Tudo bem. Então, a economia é fundamental. O Lula é esperto, ele dá nó em pingo d'água, né? Ele entende que é preciso voltar a economia a crescer, especialmente melhorar a qualidade de vida dos mais pobres. E não é um pequeno aumento do salário mínimo de alguns reais que vai quebrar o país. O que vai quebrar o país é emprestar dinheiro para as empresas campeãs que não pagam, né? A renúncia fiscal e etc.